Bom dia a todos. Obrigado pela presença do pessoal dos servidores públicos, o vereador Gilmar Minosso, o Neivo, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Hoje temos no segundo quadrimestre a audiência pública, que é onde será avaliado a audiência pública para avaliação das metas fiscais do Executivo Municipal do segundo quadrimestre de 2024, a audiência do Fundo Municipal da Saúde, a audiência do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a audiência do Fundo Municipal da Assistência Social, a audiência pública de apresentação da PLOA em 2025 e a audiência pública da revisão das peças orçamentárias vigentes no PPA 2022 a 2025 e também da LDO 2024. Vou chamar o Neivo Borsato, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para fazer a abertura. E em seguida o Diego vai passar os dados contábeis. Bom dia a todos, quero agradecer a presença de todos, funcionários, secretários, vereadores aqui presentes, população que estão nos assistindo em casa. Eu peço à população que preste bastante atenção no segundo quadrimestre da audiência pública de 2024. Então, declaro aberta a audiência pública do segundo quadrimestre de 2024. Bom dia a todos aqui que fazem presentes, também bom dia a quem nos acompanha nas redes sociais, nas mídias da Câmara Municipal e também do município. Bom, primeiramente a questão da audiência pública é um modo transparente de o poder público prestar contas à sociedade de como está sendo executado os recursos públicos, sua arrecadação e os seus gastos. Acontece a cada quadrimestre, no fechamento dos quadrimestres. Então, agora nós estamos tendo do segundo quadrimestre de 2024, que a gente apresenta agora em setembro. Ocorre em fevereiro, referente ao terceiro quadrimestre, e o primeiro quadrimestre ocorre no período de maio. Então, agora nós vamos fazer a apresentação de contas referente ao exercício 2024, de janeiro até o período de agosto, que seria os 2 quadrimestres completos. No primeiro momento, a gente vai apresentar um pouquinho o resumo da execução orçamentária. Aqui nós vamos ter na primeira coluna a previsão e na segunda coluna o que foi executado, realizado durante o exercício até a presente data. Na previsão, eu vou tentar ser mais objetivo, sucinto e direto. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Posso parar a apresentação e explorar. Ou depois, ao término da apresentação, vocês podem estar questionando. Nós temos uma receita prevista para o exercício de 2024, total de R$ 61.785.600 e despesas do mesmo valor. A receita e despesas são divididas em receitas correntes e receitas de capital, que são as categorias econômicas da nossa classificação contábil. Temos a reserva de contingência, que ela é 0,5% do orçamento, que está prevista na LDO do ano anterior, que a gente envia para o Legislativo, onde a gente reserva 0,5% do orçamento para despesas imprevistas. E o repasse ao Legislativo está previsto a valor total de 3 milhões para o exercício. Então, aqui na primeira coluna, o saldo previsto, entre receitas, correntes, as deduções para formação do Fundeb, receitas de capital e depois as despesas em sequência. O que foi executado até agosto, que é os dados até o segundo quadrimestre, a receita corrente, nós temos total 56 milhões e 37 mil. Desse valor, nós temos as deduções, no valor de 6 milhões e 200, e as receitas de capital de 5 milhões e 900. As receitas de capital, só ressalvar um pouquinho, que aqui na previsão a gente só coloca a fonte de recurso próprio, que é a alienação. A gente não coloca na previsão os repasses de convênio, por uma medida de precaução. Então, no exercício, conforme vem os repasses de convênio, as receitas de capital, elas são mais elevadas que previsto por esse motivo. A despesa empenhada total para o segundo quadrimestre fechou em 54.124.000. Sendo despesas correntes, que são despesas de manutenção da máquina pública, que engloba despesas com funcionalismo, despesas com material de consumo e outros, total 43.500.000. A despesa de capital fechou em 10.500.000. Esses 10.500.000, despesas de capital, são as obras, os investimentos do poder público empenhado até a presente data. Para
o resultado da execução orçamentária respeita ao regime contábil misto, que é receita pelo regime de caixa e despesa pela competência. Então, a gente considera a receita que ingressa aos cofres e a despesa empenhada, que é comprometida. Dando sequência, então. No exercício até agosto, nós temos um superávit orçamentário de 1.912.000, o que demonstra o equilíbrio entre receita e despesas. Lembrando que aqui a gente faz análise no período. Ao fechar o exercício, o Poder Público, o Tribunal de Contas, faz a análise com base na execução orçamentária. Até o segundo quadrimestre, nós fechamos com um superávit orçamentário de 1.912.000, ou seja, há um equilíbrio entre receitas e despesas. Esse aqui é um resumo geral do apanhado da execução orçamentária até a presente data. Posteriormente, aqui tem um gráfico só para apresentar melhormente, né, uma forma melhor, perdão, o que seria arrecadação e despesa realizada. O azul é o orçado, né, e em outra cor rosa ali seria o realizado, tanto para a receita e para a despesa. E ao final aqui, um quadro comparativo entre despesa executada e receita arrecadada. Ou seja, tem um equilíbrio, um superávit de 1.900.000, que eu apresentei no slide anterior. Os próximos slides vai ser uma divisão, uma amostra mais específica das receitas e despesas. Então, no primeiro momento, a gente faz um resumo, um apanhado geral, e depois mostra individualmente aspectos específicos da receita e da despesa. Bom, a receita corrente, a gente divide em receita, a receita divide em categoria econômica, corrente e de capital. Então, de forma sucinta, nós temos para a receita corrente os tipos de origem: arrecadação própria, impostos, contribuições, receita patrimonial, e a nossa principal fonte de receita, que são as transferências correntes, que entra o repasse da União, que é o FPM, o ICMS, que é o repasse do Estado, entre outros, né? Mas a nossa principal fonte de receita é, sim, o valor das transferências correntes. E as receitas de capital são as alienações e também as transferências de capital que ocorrem durante o exercício. Só para colaborar, então, a receita orçada total, 61 milhões, e o realizado, 58 milhões. Só para tipificar a origem de cada fonte de receita do município perante o exercício de 2024. Previsão e realização, que colabora com o primeiro slide para mostrar cada fonte de receita do exercício. Tranquilo até aqui? Nenhuma pergunta? Então, damos sequência. Outro slide que é bacana é a apresentação por função. Função do Poder Executivo. Nós temos aqui a previsão para o repasse do Legislativo, a previsão de administração, assistência social, todas as subfunções do governo, e a previsão com o executado até a presente data. Colaborando, então, os 61 milhões ao final, seria o valor previsto para 2024, e os 54 milhões é o valor executado, empenhado, que cada secretaria, cada órgão tem a sua representatividade. Algumas demandam de mais orçamento, de acordo com conforme vai executando o exercício, por isso que a previsão inicial para a executada dá um pouco de diferença. A gente pega, por exemplo, a Secretaria de Saúde, é uma secretaria que demanda de recursos públicos, né? Uma particularidade, né, que é a demanda da saúde. A questão do transporte, note também um valor de diferença devido também às fontes de origem de capital, que são as obras, né? A gente não faz previsão com recursos do convênio, somente realiza e depois lança na execução. Então, aqui é a subfunção de cada departamento, cada órgão. O repasse legislativo, depois eu vou explicar como que foi passado até agora e a gente dá sequência. Então, até ali, pessoal, foi só um resumo, um apanhado geral da execução orçamentária comparado com o previsto, tanto para a receita e para a despesa. É um resumo geral. Destaco que, ao final do exercício, sempre tem que buscar o equilíbrio, né? A questão da receita e despesa ser equivalentes. A seguir, eu trago para vocês a receita corrente líquida, que é o nosso parâmetro, o ponto de partida para ver se o poder público está gastando mais ou menos. E também serve de parâmetro
para os indicadores de despesa com pessoal e também educação e saúde. O poder público ele tem como base sempre o mês atual e 11 anteriores. Por que é dessa forma o cálculo da receita corrente líquida? Para tirar as distorções de arrecadação. Meses que arrecada mais, meses que arrecada menos, né? A variação, a oscilação, épocas sazonais, e diante disso, a média dos 12 meses dá uma forma mais correta da receita do período. Então, aqui eu coloquei o mês atual, que é o segundo quadrimestre, né, agosto, e retroagi os 11 anteriores, que segue até setembro de 2023 até agosto de 2024, mês por mês. A receita corrente líquida mensal, e o que importa para a apuração dos índices agora no segundo quadrimestre é o valor total. Então, o valor total de receita corrente líquida, 72.469.000. Graças a Deus, a receita corrente líquida do município está bem, está se comportando de forma acima da média, então estamos com um bom fluxo financeiro no exercício de 2024. Então, essa receita que eu apresentei para vocês é o parâmetro para apurar os demais índices. O primeiro índice que a gente apresenta é a despesa de pessoal. Para quem não tem conhecimento, o executivo e o legislativo têm que respeitar limites mínimos e máximos. Para controle da despesa de pessoal, que é uma das principais saídas de caixa, e a nossa lei de responsabilidade fiscal, a nossa LRF, ela obriga que seja respeitado alguns limites. No executivo e no legislativo, né? O município, como forma geral, é 60%. O executivo ele pode gastar, no máximo, da sua receita corrente líquida, 54%. Quando ele atinge alguns percentuais, a nossa legislação ela emite alertas e indicadores para o executivo tomar cuidado, para não ultrapassar, não extrapolar os índices de despesa. O limite da alerta é 90% do máximo, que equivale a 48,6%. O limite prudencial é 95% do máximo, que equivale a 51,3%. E o limite máximo é o 54%. Então, esses limites são os parâmetros da nossa LRF que tem que ser cumprido. Quando extrapola, o poder público tem que tomar medidas, prevenções e até mesmo precauções para não ter problema ao final. Hoje, né, os dados até o mês 8 de 2024, nossa receita corrente líquida é de 72.469.000, como eu apresentei na metodologia, que é apurada no slide anterior, 12 meses de parâmetro, e a despesa de pessoal também é utilizada 12 meses de parâmetro, né, para também tirar a distorção. Então, pega-se a despesa do mês de agosto e retroage 11 anteriores, justamente para não ter aquela variação. Tem épocas que tem férias, tem épocas que é pago o 13º, então o que importa é a soma dos 12 meses. Sempre é apurado mensalmente esse indicador e é com base no mês atual e 11 anteriores. Em agosto, o município, o executivo, fechou com uma despesa pessoal de 31.913.000. E isso equivale, em percentual, o município está gastando 44,04% da sua receita corrente. Ou seja, se vocês olharem os limites que a legislação impõe para controle, ele está bem abaixo do limite de alerta. Teria capacidade de fazer reposição salarial, novas contratações, sem nenhum problema. O município tem capacidade, o índice está bem abaixo. Quando ultrapassa, tem limitações. Nesse caso, o município está tendo controle da despesa de pessoal, que é um parâmetro que o Tribunal de Contas analisa e julga as contas do Executivo. Pessoal, até a questão da despesa pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, podem, senão daremos sequência. Dando sequência, vamos para a dívida total. Se ninguém pergunta, já passa. Bom, dívida total, pessoal, aqui a gente faz divisão entre os gastos do exercício e exercícios anteriores e o comprometimento de operações de crédito. A dívida consolidada a longo prazo, que são as operações de crédito com a Agência de Fomento, Banco do Brasil, na data de agosto, fechou um valor de comprometimento de R$ 4.289.000. Aqui tem operações de crédito com Fomento e Banco do Brasil,
que são pagas a longo prazo, né, parcelado com 5, 10 anos de prazo para pagar. Os restos a pagar são de períodos anteriores, divididos em processados e não processados. O que é processado? É aquela despesa que já foi entregue, só falta pagar. E o não processado é aquela despesa empenhada, onde a mercadoria ainda não veio ou não foi entregue o serviço. Isso refere-se aos períodos de 2023 para trás. Processado, 150 mil, e não processado, 32 mil. Os 150 mil era de uma máquina, a empresa terminou de fazer a entrega, fez todo o processo, agora em setembro já foi até liquidado e pago. O não processado seria alguns restinhos de obras, o setor de projetos já fez a finalização e já foi até estornado os restos não processados por não utilizar mais. Então, aqui os restos para a próxima audiência vai estar zerado. Mas em agosto nós tínhamos esses dois valores aqui, totalizando R$ 182 mil. As contas a pagar do exercício é agora de janeiro de 2024 até agosto. Temos liquidados, que é aquela despesa que já foi, a mercadoria foi entregue, ou o serviço foi prestado, ou a obra executada, totalizando R$ 1.491.000, e os empenhados ainda não liquidados no valor de R$ 6.133.000. Então, o valor total, né, que é o empenho global de contas a pagar de 2024, dá R$ 7.624.000. Bom, o que destaca-se aqui, principalmente para chamar o valor de empenhos não liquidados? São as obras. A gente tem a cultura no poder público de fazer o empenho global. Então, é feito, por exemplo, uma obra de pavimentação asfáltica de 3 milhões, que vai ser executada parcelado. Nós empenhamos total. Então, aqui é o valor global da obra. O TST, que tem o repasse da Itaipu, que vai ser executado, está empenhado global. E conforme vai executando, ele vai sendo liquidado e pago. Então, por isso que o valor ele é alto devido às obras que estão em andamento. Então, esse aqui é o valor de comprometimento entre dívida a longo prazo, restos a pagar de períodos anteriores e os empenhos do exercício. Esse é o comprometimento total do município até a presente data. Na próxima questão, eu trago para vocês a dívida a longo prazo do exercício, que é aquela de 4.289.000, que eu apresentei no slide anterior, na operação de crédito. E aqui, só para vocês terem conhecimento, na data de 1º de janeiro, né, quando a gente encerrou o exercício, nós tínhamos esse valor em 2023, foram amortizados esse valor total e temos esse saldo ao final de agosto. Contrato por contrato. Então, nós temos 3 contratos com a Agência de Fomento do Paraná e 2 com o BB, o Banco do Brasil, que fecha os 4.289.000. Saldo inicial, o saldo final, houve um pagamento, né? Aqui a variação com as baixas e as inscrições de atualização monetária. Só para colaborar com o slide do comprometimento financeiro. Dando sequência, vamos para as metas fiscais do Poder Executivo, que é o resultado primário e o resultado nominal. O resultado primário até o segundo quadrimestre de 2024, nós fechamos com uma receita primária total de 55 milhões e uma despesa primária total de 45.700.000. Ou seja, temos um resultado primário positivo de 9.500.000 do exercício, que são as receitas primárias com as despesas primárias. Isso é bom, né? É uma meta fiscal que tem que ser positiva. Se for negativa, está tendo desequilíbrio. E dando sequência, tem o resultado nominal. O resultado nominal é feito comparando a dívida consolidada do poder público, a disponibilidade de caixa que ele tem e a variação de um período para outro. Dívida consolidada de 2023, 5.396. A disponibilidade de caixa que nós teríamos, as inscrições de restos, os demais haveres, nós temos uma DCL, uma dívida consolidada líquida, negativa, de 5.500.000 em 2023. Ou seja, devo tanto, tenho tanto de caixa. Ou seja, eu tenho um comprometimento negativo. Sou solúvel e tenho capacidade de pagamento total. Devo 5 milhões e tenho disponibilidade de caixa de 10 milhões. Paga e sobra dinheiro. Então, em 2023, fechamos com
A DCL negativa, é bom, só para deixar claro. Em 31/8, nós fechamos o endividamento total, né? 4.289, com uma disponibilidade de caixa líquida de 15.600.000. Como é que é apurado? Pega o caixa, desconta as obrigações. Sobra isso aqui de caixa, com recursos livres e próprios do município. Pegando, então, o valor de 31/8 de endividamento, menos as disponibilidades com as deduções, fechamos 11 milhões de DCL. Ou seja, eu devo 4, eu tenho 15 milhões. Eu tenho capacidade de pagamento total. E, ao final, a variação. O resultado nominal é apurado de que forma? Pega a DCL do período anterior e compara com o saldo agora. Então, eu estou com um valor positivo de 5.889.000 de resultado nominal. Enfim, né, para que servem esses indicadores aqui? As metas fiscais do poder público. Acompanhar a execução e como que está sendo o pagamento dos juros da dívida pública. A execução está positiva, o resultado primário, receita e despesa, está ok? E o resultado nominal, que compara a dívida anterior com a dívida que está agora, ela está positiva também. O que não pode é fechar ao contrário, inverso, né? Então, essas aqui são as metas fiscais do exercício até a presente data. É uma metodologia de apuração que é o tribunal que faz, juntamente com a STN, nossa Secretaria do Tesouro Nacional, que faz o modelo de apuração. Resultado primário e resultado nominal. Adiante, vamos falar um pouquinho sobre os repasses do Legislativo, né? Então, a nossa Câmara de Vereadores. No mesmo parâmetro que eu expliquei sobre a despesa de pessoal do Executivo, o Legislativo também tem que cumprir. O Legislativo Municipal não pode gastar mais do que 6% da receita corrente líquida, que é o mesmo parâmetro do município, do Executivo. Hoje, o Legislativo está com uma folha total dos 12 meses acumulado de 1.700.000, que equivale com a nossa receita corrente líquida com 2,43%. E os limites do Legislativo é 6 como máximo, 5,7 prudencial e alerta 5,4. Ou seja, igualmente o Executivo, o Legislativo está gastando bem abaixo do máximo que ele pode, com folha de pessoal. E, ao final, o repasse financeiro que o Executivo fez para o Legislativo, total, fechou 2 milhões. Lembrando que, para o exercício 2024, é previsto fazer um repasse de 3 milhões, e foi feito 2 milhões até o segundo quadrimestre, que a gente fala que é o repasse financeiro para o Legislativo se manter com as atividades. Tranquilo? Então, vamos dando sequência. Vamos falar agora um pouquinho sobre a educação. A educação é prevista na Constituição e direito de todos, né? E o poder público, uma forma de fazer a aplicação do recurso, a Constituição obriga a fazer investimentos mínimos na área de saúde e educação. Educação tem que aplicar das suas fontes de recurso próprio, dos impostos, 25%, no mínimo. Se não aplicar, tem reprovação de contas e o gestor sofre penalidades ao final do exercício. Vale salientar que esse índice tem que ser respeitado até o final do exercício. Pode, em momentos do período do exercício, estar abaixo, mas o que importa é o fechamento do exercício. Mas o acompanhamento é justamente para conseguir cumprir. E o quadrimestre ele demonstra se está cumprindo ou não. Na educação, hoje, nós temos como base de partida, nossa arrecadação própria, nós teríamos que aplicar da arrecadação própria, que é 25%, 9.200.000. Nós estamos aplicando na educação 10.300.000. Então estamos gastando não, né? Vamos dizer que estamos investindo na educação 1.100.000 acima do mínimo. E isso equivale a 28,11%. Lembrando que o mínimo que deve ser investido é 25 e nós estamos aplicando até agosto 28,11. Isso é bom porque traz benefícios para a sociedade. Além disso, a legislação tem a obrigação de fazer o cumprimento da aplicação do Fundeb, que é o 70-30. Antigamente era 60-40, agora é 70-30 a regra. Hoje, nós estamos aplicando dos 70, que é com gastos com os professores, né, folha salarial,
da sala de aula, 87,18%. Então, está aplicando acima do mínimo, investir na valorização profissional dos profissionais da educação. 87,18%, o mínimo é 70%. E, ao final, o total geral gastos na área de educação fecha 13.955.000, com folha, investimentos, manutenção total. Então, aqui é um resumo da aplicação dos recursos na Secretaria de Educação do município de Nova Prata. Então, mais um índice que está sendo cumprido, que é a aplicação do mínimo na educação. É um investimento. A gente não fala que é uma despesa, a gente fala que é investimento. Está investindo 28,11% dos seus recursos próprios. Isso tem que ser respeitado até 31 de dezembro. Não basta agora no segundo quadrimestre estou aplicando acima e em dezembro fechar o ano abaixo, daí reprova. Tem que manter, ao fechar o exercício. Então, sobre a educação seria isso. E a seguir falar um pouquinho sobre os valores da aplicação constitucional na área da saúde. Mesma regra, né, da arrecadação própria, o município teria que passar 15%, que equivale a 5.379.000. Na saúde, já foi aplicado com recursos próprios o valor total de 8.674.000. Eu vou arredondar os valores, vamos falar os quebradinhos para facilitar aqui a comunicação. Esse valor aplicado equivale a 24,19%. Então, da arrecadação própria, está sendo aplicado a 24,19%. E o mínimo é 15%. Na mesma metodologia. Isso tem que fechar até o final do exercício. Investimento na saúde de, no mínimo, 15%. E aqui estamos aplicando até agosto de 2024, de janeiro a agosto, 24,19%. Também é um investimento, né? Prevenções na saúde traz benefícios para a sociedade. As transferências que vêm dos órgãos, né, para o município, da União que foi transferido até agora, 2.047.000, e do Estado, 329.000. Então, nota-se que a saúde, juntamente com a educação, né, são duas secretarias que demandam de bastante recurso, e bastante recurso próprio para se manter. E vem pouco recurso dos órgãos superiores, né, do Estado e da União. Basicamente, é aplicado com recursos próprios e mantida a Secretaria da Saúde e Educação. Ao fechar os valores aplicados na Secretaria de Saúde, nós temos R$ 12.381.000. Que, se eu voltar nos slides lá das funções e subfunções, fecha tanto educação como saúde os valores gastos pelo órgão, ou a secretaria, né? Então, da parte constitucional, né, o poder público tem que respeitar os gastos com pessoal, está gastando bem abaixo, né, do máximo que pode aplicar. Os investimentos na área de educação e saúde, ambos estão acima do mínimo, isso é bom, traz o benefício para a sociedade de modo direto e indireto, né? E essas três partes, e juntamente com o endividamento, que, como eu mostrei para vocês no slide anterior, o poder público tem solvência, né? Ele tem capacidade de pagamento total. O que ele tem de caixa, paga o que tem de dívida e ainda sobra, que é aquele resultado primário e o resultado nominal apresentado. Hoje nós temos a DCL negativa, né? Então, ou seja, isso é bom para o poder público. Se ele quiser, o executivo quiser pegar uma operação de crédito, pode, tem capacidade de endividamento. Então, ele pode requerer e fazer a operação de crédito sem nenhum problema, que tem capacidade de fazer endividamento no exercício. Dando sequência, nós temos a Secretaria de Assistência Social. Ela vou dividir em dois momentos, ingressos e despesas, para mostrar os valores que vêm e o que são aplicados. Também é uma secretaria que vem pouco repasse dos órgãos e é basicamente mantido com recursos próprios do município. Aqui eu trago por bloco, né, o bloco de financiamento de proteção social básico, SUAS, o proteção social especial, a qualificação e o bloco de investimento. Aqui no investimento vai ter só os valores de rendimentos de algumas contas, né, que está em cofres públicos, os repasses dos órgãos do Estado e da União, e ao final, o total. Só veio até agosto, de janeiro a agosto, 165.000 de repasse dos órgãos para o município aplicar na assistência social. São valores bem aquém do valor que é aplicado. A seguir aqui eu trago os valores aplicados na Secretaria de Assistência Social, dividido ali por
por departamento, que são 4, né, no total. Então, no Fundo Municipal de Assistência Social, aqui tem as despesas por categoria econômica, mas eu vou falar mais só o básico, o total aplicado, para ficar fácil a aplicação e entendimento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode questionar. Nós temos aqui aplicado no Fundo de Assistência Social 668 mil até o segundo quadrimestre. No Fundo de Idoso, 13 mil reais. Então, são 2 departamentos da Secretaria de Assistência Social. Na Criança e Adolescente, nós já aplicamos 345 mil. E no órgão gestor, que é o centralizador, 1.168.000. Isso aqui, por categoria econômica, né, da aplicação, em cada departamento. Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo do Idoso, o órgão gestor e o Fundo da Criança e Adolescente. Então, os valores aplicados. Se a gente comparar com o que vem do Estado e da União para aplicar, vem 165 mil para fundo de assistência, e a gente aplica na Secretaria de Assistência Social, que detém os 4 departamentos, 2.195.000. Ou seja, 2 milhões e pouco só com recursos próprios do município. Esses são os dados da assistência social. Repasses e despesas, ingressos e dispêndios. Então, sobre o executivo, pessoal, a gente termina aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a Previ Prata, né, que é o nosso fundo de previdência, mas então só para realçar, né, na audiência pública a gente apresenta um resumo da execução orçamentária, mostrando o equilíbrio das contas públicas. E isso é uma forma quadrimestral justamente para ter o acompanhamento da sociedade, que é o nosso fiscal maior, né, que é aquele que vai ser beneficiado com a aplicação dos recursos. O acompanhamento é quadrimestral justamente para, ao final do exercício, ter a realização total das obrigações, tanto orçamentárias, financeiras, e as aplicações dos índices condicionais que são obrigados por lei, tanto na área de saúde, educação, despesa de pessoal, controle de endividamento e as metas fiscais previstas. Fechamos aqui, então, a parte do executivo e vamos um pouquinho para a Previ Prata. Nosso fundo de previdência, né, em 2024 ficou previsto arrecadar 15 milhões e gastar 15 milhões. Despesas correntes de capital, né, investimento e manutenção. Despesas correntes previstos 5 milhões e 300, investimento 25, e a reserva de contingência é o que sobraria e que vai acumular no fundo para pagar nossos aposentados em um futuro próximo. Então, aqui a previsão, da mesma forma que eu mostrei do executivo, que eu apresento da Previ Prata, e ao lado o que foi realizado até agosto. Foi, então, arrecadado, né, realizado uma receita de 7.250.000, aqui entra todos os repasses, a contribuição de nós, servidores, né, para o fundo, os repasses do executivo para o fundo e também os aportes que o município faz para cobrir o déficit atuarial. Então, é o valor total arrecadado ao fundo. Foi, até agosto, 7.250.000. Foram aplicados, ou gastos, né, com despesas correntes, 3.150.000. Aqui é a despesa com manutenção, vencimento dos nossos servidores aposentados, vencimento do pessoal que trabalha na Previ Prata, e também as manutenções básicas, material do expediente. Tudo aplicado, tendo, ao final, o nosso resultado orçamentário, que foi um superávit, onde temos receita de 7.200, despesa de 3.100, totaliza um superávit de 4 milhões. Esse superávit vai para o fundo, o comitê de investimento faz a aplicação, e isso aí vai futuramente pagar as aposentadorias dos nossos servidores. Tá bom? Então, esse aqui é um resumo, da mesma forma que eu apresentei no executivo, aqui é um resumo da Previ Prata perante a execução. Um gráfico só para mostrar ali a questão da despesa e receita orçada com arrecadada, e, ao final, o que temos, que é o superávit. Receita arrecadada maior que a despesa empenhada, então tem um superávit que na Previ Prata fechou em 4.099.000. A seguir, mostro as origens daquela receita de 7.250.000, que é as categorias econômicas, receitas correntes, receitas por tipificação de classificação contábil, e, ao final, o que importa é o valor arrecadado. Só para dizer que a nossa principal fonte, né,
de repasse hoje está sendo a contribuição para o regime próprio, que é aquele contribuição dos servidores, juntamente também com os valores das aplicações dos recursos que nós temos hoje em posse, né, da Previprata, sendo aplicado pelo comitê, e ao final nós temos aí total de 7.250.000 arrecadado pela Previdência, com as suas diversas origens de recurso. Seguindo, temos aqui as despesas por classificação, né? Despesa corrente, como eu falei anteriormente, principalmente a manutenção, que no nosso caso é o gasto com o pessoal. Temos aqui as aplicações diretas, né, que é os servidores, os aposentados, pensões, outras despesas que entram para a manutenção, e ao final o valor gasto na Previprata, benefícios inativos e pensionistas, que é a ação 2039, 2.121.000. As despesas administrativas, que é a ação 2041, nós temos uma previsão de 498 e foi aplicado em despesas de manutenção lá na Previprata, 187.000 reais. A reserva de contingência, ela se mantém, né, não foi utilizada. E, ao final, o resumo, que colabora com o que temos na despesa empenhada durante o exercício, que é 3.150.000 reais. Colabora com o primeiro slide aqui. Vou voltar um pouquinho. Aí, arrecadação e despesa, que temos ao final o superávit. Pessoal, então, sobre a execução, né, dos recursos do Executivo e da Previprata, a gente termina aqui a apresentação dos dados contábeis e financeiros da audiência pública do segundo quadrimestre, e posteriormente eu vou falar um pouquinho sobre a audiência do envio da LOA, né, que nós temos o projeto de LOA que foi encaminhado para o Legislativo. Antes de iniciar essa nova matéria aqui da apresentação, se alguém tem alguma pergunta, pode ficar à vontade. Perante os dados do Executivo e do Legislativo, é só o repasse e aplicação da despesa pessoal e da Previprata. Esses dados que a gente apresentou aqui, eles são dados públicos, já estão publicados, né, nos diários oficiais, nos meios obrigatórios. Mas, mesmo assim, a gente tem essa obrigação de vir apresentar para todos, para a sociedade que nos acompanha, para ter conhecimento de onde vem o recurso, onde está sendo aplicado. As fontes de recurso e as fontes de destinação. É um resumo, um apanhado geral. Hoje, o Executivo está cumprindo as suas obrigações com a Constituição, com a LRF, está dentro da normalidade que se espera. Está tendo equilíbrio. Juntamente com a Previprata, que está tendo equilíbrio orçamentário e na aplicação dos seus recursos. Nenhuma pergunta? Então, sobre o Executivo Legislativo e a Previdência, terminamos aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre os dados da LOA, que foram enviadas, né, para nosso Legislativo no mês de setembro. Bom, então, nós temos como parâmetro enviar esse projeto de lei para o Legislativo. Antes de ser feito o projeto, é feita a audiência pública, foi feita no primeiro quadrimestre, ali na apresentação de maio, foi feita a apresentação por meio de participação popular, onde nós tivemos no site do município um Participe NPI, onde vocês, a população, poderia estar enviando sugestões para a elaboração do orçamento público. Foi conversado pessoalmente com todos os secretários, né, todos os secretários do Executivo. Ambos apresentaram as demandas entregue para o nosso setor contábil via físico, ou seja, apresentaram um relatório com as ações principais que estavam previstas para o exercício seguinte. Então, teve participação dos secretários e o Executivo elaborou esse orçamento que está previsto para 2025 e já foi entregue para a Câmara, onde os vereadores vão fazer a apreciação do projeto e aprovar, que vai ser vigorado para o ano seguinte, em 2025, de janeiro a dezembro. Então, esse aqui já é o segundo momento que a gente apresenta, e agora já está finalizado, já está entregue. Eu só vou fazer a apresentação dos ingressos, despesas previstas para 2025. Aqui um apanhado geral. Receitas correntes,
as oriundas de cada tipo, imposto, contribuição, receita patrimonial, aplicações, e, ao final, as despesas orçamentárias, capital, também por tipo e classificação. Como que a gente faz a elaboração do orçamento? Com base, claro, nos dados que nos são entregues, nos dados que são enviados pelos órgãos, né? Por exemplo, pega o ICMS, faz a verificação do repasse com o Estado, faz a previsão com base nos indicadores. O repasse do FPM, a questão da arrecadação própria, o setor tributário faz as informações de previsão para o exercício seguinte, com correção de tabela e o que é arrecadado. Então, existe uma metodologia de precificação da arrecadação. E a gente faz de forma coerente com a realidade. Não coloca nada além do que tem de fato de receita. Ou seja, o orçamento tem que ser fiel à sua arrecadação e às suas despesas. Não pode extrapolar, não posso imaginar que vai vir uma receita e colocar. Tem que ter dados concretos e fiéis para depois enviar esse orçamento concreto para o Legislativo. Bom, vou fazer um resumo geral. Então, receita corrente 73 milhões, arrecadação de impostos 8 milhões e 200, as contribuições 1 milhão, receita patrimonial 184 mil, receita de serviço 103 e a nossa principal fonte de receita, que é as transferências correntes, que entra aqui FPM, ICMS, todas as transferências dos órgãos para o Executivo Municipal, 64 milhões. As deduções, que são a dedução para o Fundeb, que a gente faz a formação, ela deduz da receita bruta e, ao final, nós temos a receita líquida, a receita corrente, de R$ 65.241.138 prevista para 2025. Em 2024, nós tínhamos uma receita prevista de 61 milhões e alguns centavos, e agora nós temos com 65 milhões de arrecadação prevista. No lado seguinte, nós temos as despesas. A despesa com pessoal e encargos sociais está prevista para 2025 em 32.770.000, que é o principal gasto do poder público. Despesa com juros e encargos da dívida 800 mil e outras despesas correntes 26 milhões, que totaliza, ao final, 60.217.000. Daí aqui nós temos também a despesa de capital, que totaliza 3.446.000 e a amortização da dívida 1.500.000. Então, com base naqueles 4 contratos vigentes, né, que é o Banco do Brasil e o Fomento, a gente faz a previsão da amortização da dívida com os encargos. E a reserva de contingência, que a gente também viu na LDO de 2025, uma previsão de 0,5%. Então, pega a receita corrente, a receita bruta, né, e aplica 0,5%, forma a reserva de contingência. E, no final, temos os valores de 65.491.000 de orçamento previsto para 2025. Um crescimento, se for fazer na matemática, dá uns 6, 7% aí de crescimento. Adiante temos aqui as despesas. Então, aqui a despesa por função, né, do governo, ou secretaria, né, as funções, né. Temos a legislativa, a administração, assistência social, saúde, educação, cultura, urbanismo, habitação, o saneamento básico, a gestão ambiental, a agricultura, indústria, transporte, desporto e lazer, que é a nossa Secretaria de Esportes, os encargos especiais, que é a dívida, pagamento da dívida, amortização, e a reserva de contingência. Daí tem o valor de pessoal para cada função, o valor de juros, que vai ser só para os encargos, as despesas correntes, que são para manutenção do poder público, e o total. Na segunda coluna, nós temos os investimentos, que basicamente a gente tem no urbanismo, no transporte, habitação, são todas despesas de capital, que a gente fala que é investimento, classificação contábil. E uma regra, eu não lembro se eu comentei, mas se eu comentei, vou repetir. Uma regra que nós temos é que sempre a despesa de capital tem que ser maior do que a receita de capital, porque dessa forma há uma capitalização. Ou seja, o patrimônio público aumenta. Não pode ser o inverso, né? Eu tenho uma receita de capital maior do que a despesa. Eu estou tendo uma descapitalização. Tem que ser sempre a capitalização, o patrimônio aumentar. Mas é sempre respeitada essa regra aqui. E, ao final, nós temos o total 65.491.000. Então, um resumo geral do que está sendo
apreciado pelo Legislativo, vai entrar em votação provavelmente no mês de outubro, novembro, e ano que vem vigora esse orçamento previsto. Feito com base nas receitas previstas pelos órgãos da arrecadação municipal e as despesas em conversa com cada secretário, com as demandas da sociedade apresentadas, né, no Opinion NPI, e também pelo histórico dos nossos departamentos. Do município é essa parte, né, de receita e despesa. O repasse para o Legislativo, não comentei, mas vou realçar. Esse ano de 3 milhões, ficou previsto para o ano que vem 3 milhões e 300. Nós podemos, na verdade, passar até 7% da receita corrente do ano anterior, né? É o máximo. Mas nós estamos passando bem a menos, só é pedido a demanda do Legislativo, que é uma forma eficaz de fazer a aplicação. Fechamos aqui a parte da LOA do Executivo e também, em conjunto, é enviado a LOA da Previprato, que é uma peça única, mas a gente divide a Previdência e o Executivo. Para 2025, o orçamento da Previdência foi atualizado para 14 milhões e 550 mil. Era 15 milhões, ele foi atualizado, né, com a realidade para 14 milhões e 550 mil. Ele tem todas as fontes de recurso, né, as contribuições dos servidores, receita patrimonial, que é a receita da aplicação dos nossos investimentos, que hoje passa dos 50 milhões acumulado de fundo que nós temos de recurso da Previprata aplicado. Então, a previsão para 2025 é ter essa arrecadação de 5 milhões 430 mil. Repasse de contribuição 3 milhões, daí mais algumas contribuições, totalizando 14 milhões 550 mil. A despesa prevista para o fundo da Previprata para 2025, com pessoal em cargos, 4 milhões 986 mil, que é os nossos aposentados, né, servidores que já estão fora da ativa, e as outras despesas de manutenção, 1.204 mil, 1.204 mil, que é a despesa da ação 2041, que é a manutenção da Previprata, despesa administrativa. Fechando, despesa de capital, 750 mil, que foi previsto aí fazer a reforma de uma peça que vai ser cedida para a Previprata e vai ser feita essa reforma. Foi previsto. Não, se isso é executado, pode ter alteração, mas previsto esse valor em reunião junto com o Conselho da Previprata. E, ao final, nós temos aqui uma reserva de contingência que fecha 7 milhões e 600, que é o que sobraria entre arrecadação e despesa, que vai somar essa gordura no fundo da Previprata, que futuramente fica acumulando, rendendo juros para pagar os nossos aposentados. E, ao fechar, temos os 14 milhões e 550 mil. Da mesma forma, eu trago aqui as despesas, né, a Previdência Social e a reserva de contingência, que é um resumo geral. Ficou um pouquinho ruim de enxergar, peço até perdão, mas é pessoal, encargos e despesa de capital. É só as fontes do plano de contas principais, igual eu apresentei no município. Fechando os 14.550. Essa apresentação aqui da LOA, a gente fez a audiência no primeiro quadrimestre, que ocorreu em maio, onde a gente apresentou aqui para vocês nossas ações que estavam previstas, e de maio até agosto foi feito o projeto de lei em conjunto, né, no Executivo, com os departamentos e com os secretários, e agora está aí entregue o nosso projeto de lei para o Legislativo fazer a apreciação. Aqui eu só faço a apresentação do que já foi entregue, né? Vamos fazer a entrega, já foi entregue e agora vai para a apreciação dos nobres vereadores e aprovando, ano que vem entra em vigor. E em 2025 os orçamentos para Previdência e município são estes. E, por fim, seria isso. A prestação de contas, a gente fala que é uma forma da sociedade ter conhecimento. Então, é importante que a sociedade participe. Porque depois, eles vão fazer questionamentos, mas daí teriam que ter esse conhecimento. Ver as origens do recurso, ver onde está sendo aplicado. E a audiência pública permite, né, essa transparência dos dados públicos para a sociedade como um todo. Está sendo apresentada aqui no segundo quadrimestre, esses dados estão publicados e, mesmo assim, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode estar se direcionando ao nosso setor contábil, que a gente vai estar sanando, apresentando o esclarecimento da melhor forma possível. Mas hoje nós estamos cumprindo as obrigações fiscais da nossa própria Constituição, né, aplicação em saúde e educação, e respeitando nossos limites de endividamento,
da nossa lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, até 31 de agosto, que é os dados contábeis, orçamentários e financeiros, né, aqui do Executivo, está respeitando e está tendo equilíbrio financeiro e orçamentário. E sobre o orçamento, foi apresentado, também está no Legislativo, vai entrar em votação, a população também pode vir e questionar. É o momento, né, dos vereadores também fazerem algumas ponderações. Seria isso. Agradeço a presença de quem faz aqui presente e também agradeço a quem nos acompanha nas redes sociais, onde está sendo divulgado. E da parte contábil, a gente sempre fala que a gente faz a escrituração da forma legal. Se tiverem dúvida, podem estar direcionando ao nosso setor que a gente tentará sanar. Ok? Um abraço a todos e um ótimo dia para vocês. Obrigado, Diego. Obrigado, pessoal que está aí nos acompanhando. Peço que todos assinem as atas que a Cleone vai fazer e a lista de presença também. Esse ano é a última, né, Diego? Agora é só fevereiro. Então, nesse mandato, é a última audiência. Com a nova legislatura da Câmara e com a nova administração também. Então, obrigado a todos. Assinem a lista de presença e as atas, fazendo favor. Encerrada a audiência pública de hoje.